A seleção brasileira venceu a Escócia por 3-0 na última quarta-feira e garantiu a classificação no grupo C como primeira colocada depois da vitória de Marrocos sobre o Haiti por 4-2, o que acabou não desfazendo a vantagem que o Brasil já tinha no saldo de gols, muito pelo contrário, o Brasil ainda conseguiu colocar um gol a mais de vantagem em relação a Marrocos, terminando assim na primeira colocação, e de alguma maneira seguindo aquele receituário que a gente havia previsto antes do início da Copa, de que Brasil e Marrocos disputariam a primeira colocação no grupo e muito possivelmente pelo saldo de gols, porque empatariam o jogo entre si e venceriam os dois outros jogos. O Brasil agora enfrenta a seleção do Japão, que terminou em segundo lugar no grupo F, superada pela Holanda, em jogo pela segunda fase da Copa do Mundo, na fase de 16 avos de final, na próxima segunda-feira. Acho que temos algumas coisas para falar sobre o jogo contra a Escócia, que foi mais fácil do que pelo menos eu esperava uma Escócia muito fechada, né, com um poderio defensivo interessante, porque não havia tomado gols da seleção do Haiti e tinha tomado apenas um gol da seleção de Marrocos. Mas acabou num lance ainda no início do jogo, pouco depois dos 5 minutos, dando bobeira, entregando, né, depois de uma pressão feita pelo Ryan, e que redundou no gol do Vinícius Júnior, o que acabou facilitando bastante o trabalho da seleção brasileira no decorrer do jogo. A Escócia ainda perderia mais uma outra bola, que redundaria no segundo gol da seleção brasileira, mas que foi anulado. E o jogo então foi se encaminhando para um 2-0 no primeiro tempo, depois também gol do Vinícius Júnior de cabeça, o que denota, né, uma falha incrível da defesa da Escócia, porque, convenhamos, Vinícius Júnior tem sido, como também nós já tínhamos falado anteriormente, o principal jogador da seleção brasileira e muito provavelmente será ao longo de toda a Copa do Mundo. Foi de novo no jogo contra a Escócia, mas não é uma das virtudes do Vinícius o cabeceio, né? E mesmo assim a defesa da Escócia acabou dando bobeira. No segundo tempo, o Matheus Cunha, outro jogador da seleção brasileira que vem desempenhando um bom papel na Copa do Mundo, fez o terceiro gol dele na Copa e da seleção no jogo e sacramentou a vitória então por 3-0. A partir do que nós vimos e pudemos perceber uma evolução bem maior do jogo do Haiti do que tinha sido, né, do jogo de Marrocos para a segunda partida, e isso talvez dê boas perspectivas à seleção brasileira na fase final. Nós temos então o Vinícius Júnior como grande destaque da seleção brasileira. Ele tem 4 gols em 3 jogos nesta Copa do Mundo, ele já é o vice-artilheiro do Mundial, com um gol a menos que o Messi, que também tem um jogo a menos, né, vai jogar ainda na rodada. E o mesmo número de gols de Mbappé e de Haaland. Mbappé que atuou pela França hoje, mas não marcou, portanto tem mesmo número de jogos, e o Haaland que nem entrou no confronto contra a França e portanto também no encerramento de 3 rodadas vai manter os seus 4 gols. E o Matheus Cunha, que já tem 3 gols, também substituiu o Igor Thiago do primeiro para o segundo jogo e deu ao Brasil uma certa dinâmica, principalmente na articulação do meio campo com o ataque, que explica, a meu ver, a evolução que o Brasil havia tido no jogo contra o Haiti, que tinha sido muito sensível, mas que foi bastante considerável para o jogo contra a Escócia. O adversário do Brasil na próxima fase, como já dissemos aqui, é o Japão, que é um adversário um pouco mais frágil do que Marrocos, mas mais forte do que Haiti e Escócia. O Japão, assim como o Brasil, vai entregar a bola para a seleção brasileira jogar, e eu digo assim como o Brasil, porque se o Brasil pudesse, faria o mesmo para o Japão, né? Entregaria a bola para o Japão para poder jogar no contra-ataque, que é a grande virtude da seleção brasileira, porque é um time que precisa de espaços para os seus velocistas, né? Agora, Ryan, do lado direito, que substituiu o Rafinha, né, a única mudança do Brasil do segundo para o terceiro jogo, e com o Vinícius Júnior mais à esquerda. O Japão, ele tem
um bom time no setor defensivo do ponto de vista da velocidade com que marca a bola, e isto pode gerar uma certa dificuldade para o Brasil, coisa que o Brasil não encontrou nem contra o Haiti e nem contra a Escócia, que era algo que nós esperávamos e não aconteceu. E o Japão vai saber, ao contrário de Escócia e de Haiti, explorar os espaços que o Brasil, em algum momento, porque futebol é assim mesmo, né? Em certos momentos um time está atacando e ele acaba, consequentemente, deixando espaços na sua retaguarda, e o Japão sabe muito bem explorar esses espaços, porque tem um time de muita técnica, de muita qualidade e também de muita velocidade. O confronto provavelmente será o mais difícil do ponto de vista da seleção brasileira em relação aos últimos enfrentamentos, né? O Brasil jogou contra o Japão ao longo da história 15 vezes. São 12 vitórias da seleção brasileira, 2 empates e apenas uma derrota, uma vitória do Japão, justamente no último encontro entre eles, em 2025, já sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, jogo disputado no país, no Japão, em que a seleção da casa venceu a seleção brasileira por 3-2, depois da seleção brasileira estar vencendo por 2-0. Primeira vez que isso aconteceu, né? Primeira vez que o Brasil, vencendo um jogo por 2-0, permite a virada, isso eu digo, pela primeira vez ao longo de toda a sua história. É bem verdade que o encontro foi marcado por particularidades, porque como foi um jogo disputado em caráter amistoso, o Brasil abriu 2-0 no primeiro tempo, depois fez muitas modificações no segundo tempo, o Japão também fez, e com base neste novo arranjo de uma seleção e de outra, o Japão conseguiu a vitória, a virada, o que não deixa de ser também muito expressivo, né? Brasil e Japão se enfrentaram apenas uma vez em Copas do Mundo, foi na Copa de 2006, não foi um jogo eliminatório, foi o último jogo da primeira fase e o Brasil derrotou o Japão de virada por 4-1. Aqui podem pesar alguns aspectos, né? O Japão fez uma primeira fase muito regular, empatou o primeiro jogo, que foi o jogo mais difícil, contra a Holanda por 2-2, e depois venceu a seleção da Tunísia, que é a seleção mais fraca talvez da Copa do Mundo, disputando ali com o Iraque por 4-0, e empatou com a Suécia, um jogo que, se ele e Japão perdesse, cederia a segunda colocação no grupo para a Suécia, mas o jogo terminou empatado em 1-1, o que garantiu ao Japão a segunda posição nesse grupo, né? O Brasil teve uma campanha até um pouco melhor, né? Enquanto o Japão fez 5 pontos, o Brasil fez 7, mas a estreia do Brasil foi uma estreia muito ruim, diferentemente da do Japão, né, que fez frente à seleção holandesa, mas foi possível, como nós mencionamos aqui, perceber uma evolução muito pequena de Marrocos para o Haiti, mas maior, né, do Haiti para o jogo contra a Escócia. Acho que aqui então o Brasil chega em condições de equilíbrio, coisa que não era vislumbrada depois da primeira rodada da Copa do Mundo, né, contra o Japão, mas o Brasil tem a seu favor a tradição que em jogos eliminatórios pode fazer a diferença, né? É claro que nem sempre faz, pelo menos em favor do Brasil não fez nas 2 últimas eliminações do Brasil. O Brasil foi eliminado por seleções com pouca ou nenhuma tradição, como Croácia e a Bélgica, mas ao mesmo tempo, nesses mesmos mundiais, acabou eliminando até com certa contundência outros adversários na fase de oitavas de final que não eram tão tradicionais. O Japão não é um país que tem tradição no futebol e principalmente em jogos de Copa do Mundo. A ver, né, se, como o ditado diz, algumas camisas que são normalmente mais pesadas, mais tradicionais, quando são postas num varal de arame, né, o varal enverga, a gente vai ver, entorta, né, a gente vai ver se isto vai acontecer, que é um elemento que existe no futebol e que pode atuar em favor do Brasil. Se não atuar, o Brasil vai ter que vencer no jogo mesmo, na bola. E aqui há uma tendência de haver um certo equilíbrio. Depois do jogo contra o Japão, que vai acontecer na segunda-feira, às 14 horas no horário de Brasília, a gente vem então com a análise desta partida e a projeção, evidentemente, caso o Brasil elimine a seleção do Japão e vá até as oitavas de final. Um abraço.